Ó, a Ediane Cirino, quando você falou do movie, a Ediane Cirino, olha, gente, desculpa, eu tô perdido aqui. O que é esse negócio de movie que o Sérgio Frias tá falando? Explica Edilane, pra ela, Sérgio. MUV é o Movimento Unido Vascaíno, que foi oposição à Calçada Eurico Miranda. Em 1996 foi instaurado a sigla. Como eu falei aqui, em 2000 o Eurico Miranda trouxe os cabeças desse grupo para que o Vasco tivesse paz, mas infelizmente os radicais ficaram e transformaram o Vasco no inferno em termos de oposição durante 8 anos até assumirem o clube. Assumiram o clube em julho de 2008, levaram o clube à situação com o Roberto Dinamite no poder e levaram o clube à situação que se viu até dezembro de 2014. Esse mesmo MUV, que aí já não se dizia MUV, se dizia amarelo, depois se dizia roxo, se dizia com as cores que você quiser, fez campanha, buscou sabotar ao máximo a gestão do Vasco entre 2015 e 2017, distorcendo uma série de coisas, mídias sociais todos os dias. Depois nós ficamos sabendo o trabalho que era feito profissional em mídias sociais e assumiram o Vasco, a chapa assumiu, na justiça obteve lá que a urna 7 não poderia ser válida, e assumiram o Vasco. E assumiram o Vasco e estão no Vasco até hoje. É isso. Então, quem poderia ganhar a eleição ano passado, que até teve lá atrás uma ligação, o Roberto Levenciano teve uma ligação na primeira década do século com a sigla, mas não foi partidário, e foi, de alguma maneira, em alguns momentos, entusiasta, mas já tinha resolvido as situações com as pessoas de dentro do Vasco internamente, já tinha zerado essas situações, como zerou comigo esse ano, e poderia ser algo que atrapalharia a continuidade do MUV. Porque essa turma que está lá hoje, o Jorge Salgado era ligado a ela, esse Vitor Romer era ligado, estava lá dentro. E tantos outros, Carlos Roberto Osório era ligado. Esse, segundo vice-presidente, era vice-presidente jurídico. Tudo isso na época do MUV. Você vai pegando ali um por um, você vai vendo que a maioria era ligada. E é aí por isso que o MUV está de volta no Vasco. E com o Alexandre Campelo, quer queira ou não, continua a mesma coisa, porque ele chamou gente que era ligada à chapa amarela para ir para a gestão. Ele próprio era de um grupo, que era um grupo também contrário ao Eurico Miranda. Depois esse grupo acabou tomando atitudes institucionais que foram contra o presidente do clube, Alexandre Campelo, que na minha opinião foram corretas. Mas é tudo vindo porque não era contra a figura do Alexandre Campelo. Eu digo as coisas institucionais que o Alexandre Campelo estava deixando a desejar. Tanto é que a gestão do Alexandre Campelo durante 2 anos falou que estava equacionando o Vasco e quando veio a verdade, a verdade, na real, como dizem, ela aumentou a dívida do Vasco. E em termos de futebol foi um fracasso retumbante. E agora continua com essa gestão. Então é isso. O resumo do MUV é isso. Foi um grupo que surgiu porque era contra a calçada. O Eurico achava que em 97 a grande solução do Vasco era eles entrarem. Eles achavam isso em 1900. Como eu falei, o Jorge Salgado foi lá na sede do calabouço dizendo: olha, por mim eu vendi isso aqui. Isso era a grande solução. Diziam na época que tinha um banco chamado Banco Icatu, que esse banco ia trazer dinheiro para o Vasco e resolver todos os problemas do Vasco. Mas só fechou com o National Bank. Só isso. E trouxe o que trouxe. E para quem não conhece a história do National Bank, não pagou um centavo ao National Bank. O National Bank só trouxe para o Vasco. Só trouxe. Com dinheiro do National Bank adquirimos título, patrimônio, enfim. E aí o MUV vivencia desde 1996 no Vasco dessa maneira. Só que o MUV do final dos anos 90 é diferente do MUV que iniciou o século XXI pelo radicalismo que eu acabei de falar.